Nos primeiros dias de setembro de 2021, a família de Gabrielle Venora Petito começou a ficar preocupada. Gabe, de 22 anos, e o namorado, Brian Laundrie, de 23, tinham saído em uma viagem para o oeste dos Estados Unidos em uma van. Isso no início do verão. Eles queriam viajar por parques nacionais e lugares importantes nos Estados Unidos, todos eles bem vinculados com a natureza. E a Gabe queria documentar toda essa jornada em formato de vlogs e em fotos no Instagram. E parecia que estava ocorrendo tudo muito bem, principalmente pelo Instagram da Gabe e pelas ligações e videochamadas que ela fazia com a mãe e com a família. Mas fazia alguns dias desde que a mãe e o padrasto da Gabe, que moravam em Nova York, e o pai da Gabe, que morava na Flórida, não conseguiam falar com ela. Só que ninguém se apavorou porque, bom, se você está fazendo uma viagem que inclui parques nacionais e lugares ermos, é provável que em algum momento você fique sem recepção. E estava tudo bem. Só que eles começaram a ficar preocupados porque até então isso não tinha ocorrido por tanto tempo, da Gabe não dar uma notícia. Em 30 de agosto, a mãe da Gabe recebe uma mensagem de texto da filha: sem serviço em Yosemite. Quer dizer, ela estaria sem recepção no local onde ela se encontrava no momento. E era possível que, com um pouco de recepção que ela teve em algum momento, ela tivesse mandado aquele texto para a família ficar de boas, a família ficar mais despreocupada. Só que quando a família da Gabe não recebeu mais nenhuma notícia da filha, eles sabiam que iriam precisar fazer algo. A última vez que Nicole Schmidt lembrava de ter falado com a filha e visto o seu rosto em uma videochamada era entre 23, 24 ou até 25 de agosto. De qualquer forma, já tinha se passado muito tempo. No processo de tentar encontrar a Gabe, a família dela entra em contato com a família do Brian. E o pai da Gabe, o Joey Petito, chega a sugerir que chamem a polícia para encontrar os dois. Só que ele não obteve resposta. Nem a mãe da Gabe, nem a madrasta, nem o padrasto. Ninguém ouviu uma palavra da família do Brian. E é nesse momento, de acordo com a reportagem de Michael Ruiz para Fox News, em 10 de setembro, que o pai da Gabe fica farto de tudo isso e decide dirigir até a casa da família do Brian, os Laundries. A família do Brian também vive na Flórida, assim como o pai da Gabi, e é por isso que é o pai que vai até a casa da família. A Gabi estava morando com a família do Brian antes deles saírem nessa viagem. Não é porque ela tinha qualquer problema com a própria família, inclusive ela se dava bem com o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, todos, inclusive os irmãos compartilhados. Eu não sei explicar exatamente por que a Gabi estava morando com a família do Brian, mas eu imagino que o lockdown tenha tido alguma participação nessa decisão. E também a viagem de van, porque eles economizariam algum dinheiro morando com os pais do Brian. E como eles são um casal, morar com os pais não seria lá o maior dos problemas. Certo? Imagino que fosse uma decisão bem mais difícil aceitar, sei lá, que um amigo do Brian fosse morar com eles, mas a namorada, eu acho que eles não viram um problema nisso. O pai da Gabe chegou na casa do Brian mais ou menos umas 6h30, isso no dia 10 de setembro, e ele não conseguiu entrar na casa. E nós só sabemos o horário, a data e que ele foi de fato na casa do Brian porque houve um boletim de ocorrência. E nós não sabemos exatamente por qual motivo. Mas na manhã seguinte, a mãe e o padrasto da Gabe, o Tim Schmidt, relatam o seu desaparecimento em Suffolk County, Nova York, que é exatamente onde eles moram. A polícia de Nova York parece que levou o caso muito a sério desde o primeiro dia. Eles entraram em contato com a polícia da Flórida para que a polícia da Flórida fosse checar a família do Brian. E quando a polícia bate na porta da casa da família, em vez deles encontrarem um grupo de familiares abalados pelo desaparecimento do filho e da cunhada, eles foram atingidos por uma bomba. Primeiro, eles descobriram que o Brian estava em casa há uma semana. Ele dirigiu a van da Gabe
sozinho e chegou em casa no dia 1º de setembro. E isso foi descoberto só no dia 11 de setembro, embora a família dela estivesse tentando entrar em contato com a família dele há muito tempo, até mesmo com ele. Eles tentaram ligar para o Brian, mandar mensagens, mas sem nenhum sucesso. E é nesse ponto, segundo a própria mãe da Gabe, que eles entenderam que alguma coisa estava errada, porque como que o Brian estava em casa desde o dia 1º e eles não sabiam onde estava a Gabe. E ela não mencionou em nenhum momento que eles ficariam separados por um tempo. E nem o Brian, nem a família dele pareciam estar preocupados com isso, ou pensando em dar algum tipo de satisfação. Porque, de acordo com uma citação da polícia para a CNN, eles receberam da família um número que era do advogado da família, e a família disse: se vocês tiverem alguma dúvida, fale com ele. E isso não parecia muito certo nem para a polícia, nem para a família da Gabe. A polícia apreendeu a van da Gabe, que estava com Brian, e dizem que encontraram materiais dentro da van, mas a gente não sabe exatamente o que até hoje. E foi nesse momento que a notícia do caso da Gabe Petito começou a se espalhar por toda a internet, o que quer dizer que a notícia se espalhou pelo mundo todo. E os motivos para que essa notícia viralizasse dessa forma são vários, mas eu vou dar 2. Primeiro, a Gabe é uma menina branca, de classe média, que a vida é muito valorizada, por mais que seja uma mulher. Mesmo assim, ela ainda é branca, por mais que a gente não valorize tanto vidas de mulheres, é isso que eu tô querendo dizer, ela ainda é uma menina branca, de classe média, e isso é muito valorizado. Ela é vista como uma donzela, e principalmente uma donzela em perigo, que seria talvez bem diferente se fosse uma menina negra, ou latina, ou asiática, hispânica. Vocês sabem exatamente que o branco, europeu, norte-americano, ele às vezes é mais valorizado como pessoa. E é por isso que o caso dela teve tanta importância também, porque existem vários outros motivos. Aqui no Brasil, uma menina branca também de classe média desaparecer criaria um alvoroço, porque a gente se entende como branco europeu no Brasil. É de rir, é de chorar, eu nem sei. E pior, né? A gente se entende como esse branco europeu que a vida é muito mais preciosa e tudo bem ficar preocupado porque uma menina branca, loura, de olhos azuis, verdes, sei lá, desapareceu. Se a gente desse a mesma importância para uma menina negra que tivesse desaparecido. E não é esse o caso. Vamos prestar atenção nos casos que até eu trago aqui e que outras pessoas falam e que ficam tão famosos. A maioria envolvem pessoas brancas. Porque o branco perder a vida é uma grande coisa, mas quando uma pessoa preta perde a vida, é normal pra gente, que é branco. E eu tô falando isso principalmente porque a gente tá vivendo nesse exato momento que estou gravando esse vídeo, um momento onde uma vida negra foi jogada no lixo, num espancamento, e parece que ninguém tá achando grande coisa, né? Parece que é só uma pequena bolha, porque era pra ter causado uma revolta muito maior. Eu acho que todo mundo sabe exatamente as circunstâncias da sua morte, e parece que não impactou tanto assim. Eu não tô falando do caso dele porque até agora eu sei pouco sobre o caso e também porque eu estou nesse espectro de pessoas idiotas que acabam dando talvez mais importância pro caso de pessoas brancas, né? Porque se você analisar aqui, talvez sejam os casos que eu mais falo. Mas a gente pode mudar isso. Eu queria não estar falando de casos de outras etnias porque não existem esses casos, mas não, existem sim, e a gente devia olhar mais para eles. Inclusive, isso é um puxão de orelha pro clube. Então, um dos motivos pro caso da Gabe ter viralizado, sim, é essa síndrome aí da mulher branca, donzela, desaparecida, em perigo, etc. Tem pessoas que falam muito melhor do que eu sobre isso, inclusive eu não estou nem falando, eu só estou citando. O outro motivo foi o silêncio ensurdecedor do Brian.
e da sua família. Então, o que era para não causar um burburinho, quer dizer, não vou falar nada, para não me incriminar, para não dar pano para manga, acabou sendo um grande de um tiro no pé. Afinal, se a família do Brian vivia com a Gabe, como que eles não estavam se preocupando com o desaparecimento da menina? A família da Gabe divulgou um comunicado para a imprensa, diretamente para a família do Brian, através do seu advogado. Por favor, se você ou se a sua família ainda tem alguma decência, por favor, nos diga onde a Gabe está. Diga-nos se estamos procurando no lugar certo. Tudo o que queremos é a Gabe de volta em casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer. Não conseguimos comer e nem dormir, e as nossas vidas estão desmoronando. A declaração da família do Brian para a imprensa foi que eles não falariam. Eles não tinham nada a acrescentar, nem mesmo um pequeno comentário. Então, sem obter nenhuma informação da família do Brian e nem do próprio, no dia 15 de setembro, a polícia oficialmente nomeou o Brian uma pessoa de interesse no caso. A essa altura, não só os Estados Unidos, mas vários outros países estavam acompanhando o caso, porque eles pareciam tão apaixonados nas redes sociais. Como era possível que ele não se importasse com ela, que ele não quisesse ajudar a família? Mas não demoraria muito para que o público pudesse dar uma espiadela no mundo real do relacionamento de Brian e Gabe. Olá, excêntricos! Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia. Sim, lidaremos com muitos barulhos hoje, mas é o que a gente vai ter hoje sim, hein? Cada dia um problema. Então, minha galera linda, maravilhosa, primeiramente, vamos deixando aquele like, hein? Fazendo aquele o quê? Compartilhamento, hein? Falando pros amigos. Segue a gente no TikTok? Vamos fazer esse maratoninha aí de curtir, compartilhar e seguir no TikTok, porque a gente vai fazer umas coisas diferentes lá, tá? Não prometo nada, mas tô prometendo já. Outra coisa é que eu queria agradecer os Pix recebidos. Gente, vou colocar nomes nos agradecimentos, mas eu já queria agradecer todos aqueles que puderam investir algum dinheirinho aqui no clube, porque qualquer dinheiro já é de muita ajuda. E eu falo dinheiro, money, capital, porque não se deve ter medo de falar sobre o dinheiro, né? A gente tem que falar isso com sinceridade. Muito obrigada mesmo, eu sei que é muito importante, afinal é dinheiro que compra arroz, feijão e gás, não é mesmo? É mesmo. Então eu sei que, às vezes, carinho vem em formato de dinheiro sim, porque ajuda bastante. E eu queria agradecer a todos os meus membros queridos, maravilhosos. Gente, vocês fazem isso aqui acontecer, porque tem dias que é só por Deus e por vocês, que é difícil. Não tá fácil pagar as contas e vocês estão ajudando e muito. E esse dinheiro exclusivamente é para pagar as contas do próprio clube, porque a gente não tem tanto assim, né? E o clube, ele requer um certo investimento, porque a gente acaba fazendo uma gracinha ou outra. Então eu gostaria de começar esse episódio agradecendo as diversas formas de carinho que vocês colocam aqui no clube. Obrigada mesmo, eu sou muito grata de coração. Uma outra coisa que eu queria dizer é que vai ter live. A gente não sabe ainda o dia, a gente não sabe a hora, mas vai ter live, gente. Já tô começando a investir nos equipamentos e vai rolar uma live. Eu só quero que vocês me digam se vocês querem mesmo. Conversei com o pessoal do Seja Membro, eles falaram que então é bem provável que não demore muito, mas a gente gosta de planejar bem as coisas. Vocês conhecem a gente, então para ser tudo muito bem feito e organizado, para de chorar, minha filha. Para ser tudo muito bem feito e organizado, gente, demora um certo tempo. Então, tem presentes também que vão chegar junto com essa live. Então, fiquem de boas, fiquem por aqui. Eu acho que vocês me conhecem o suficiente para já saberem que esse tipo de caso, que é recente, que as pessoas estão falando demais, não é o tipo de caso que eu costumo trazer pro clube. Eu não gosto muito de lidar
com esses tipos de casos porque eles têm informações que ainda não são fechadas, não estão certas, essas coisas podem mudar com o tempo, o caso não está fechado. A maioria dos vídeos que eu vi sobre o caso, porque eu vejo vários vídeos de outros youtubers sobre os casos e tudo mais, estava faltando uma última parte, não porque eles não pesquisaram o suficiente ou coisa do tipo, mas porque eles lançaram o vídeo e logo depois teve mais uma etapa do caso. É provável que depois desse meu vídeo saia mais coisa e eu tenha que trazer alguma coisa aqui extra que eu não vou saber muito bem como encaixar, mas que é bem provável que eu tenha que trazer para o caso não ficar meio capenga e mal informado. Então, esse tipo de caso recente, ele dá problema, normalmente. E porque parece que eu tô implorando por atenção. Eu não gosto de trazer esses casos, mas eu também não tô dizendo que quem traz esses casos que acabaram de sair, que essas pessoas são sensacionalistas, urubus. Não, eu tô falando só que eu não gosto e que eu me sentiria sendo um tanto sensacionalista. Dessa vez eu vou trazer por um motivo. Eu tô trazendo esse caso porque eu acompanhei o caso, me surpreendeu. Eu acho que pode ser sim um alerta pra vocês, mas não tô dizendo que tô trazendo porque é um alerta. Porque eu acho que isso muitas vezes é ladainha, que não é só porque é um alerta, é porque a pessoa quer contar o caso. E tá tudo bem. No meu caso eu vou trazer porque eu acompanhei o caso. E aí achei que seria bom resumir ele de uma forma e trazer aqui no canal, porque é sobre isso que eu falo. E porque a Daiane me pediu e ela está dizendo que eu estou a abandonando. Então, Daiane, não estou te abandonando, eu te escuto. Nem sempre eu consigo trazer o que você me pede, mas dessa vez eu trouxe. É isso. E antes de começar de fato, eu queria indicar o vídeo sobre o caso da Gaby Petito do canal da Camila e da Bruna. Eu acho que a abordagem que é feita sobre casos dentro desse canal é bem responsável e tem tudo a ver com o tema do canal, que é mochilão, viagem, e eu acho que vocês vão conseguir tirar bastante proveito do conteúdo que é entregue no canal. Se passar por lá, diga que veio pelo clube. Agora, bora pro caso. Gabriela Venora Petito, de 22 anos, nasceu em Blue Point, Nova York. Ela era a mais velha entre 6 irmãos e se formou em 2017 na Bayport Blue Point High School, em Bayport, Nova York. E foi lá que ela conheceu o Brian Christopher Laundrie, nascido em 10 de novembro de 1997. De setembro de 2017 a janeiro de 2019, ela morou em Carolina Beach, na Carolina do Norte. E nesse meio tempo, ela trabalhou como recepcionista e na cozinha do Wilmington. Em março de 2019, ela começou a namorar o Brian. E logo depois ela foi morar com o Brian e os seus pais, o Christopher Laundrie e a Roberta Richards, em North Point, Flórida. Ambos trabalhavam em uma loja Publix, uma rede de supermercados norte-americana que parece com a Araújo, só que com mais mercado ainda. Ela trabalhava como técnica de farmácia e ele no departamento de mercearia. Os dois abandonaram o serviço no começo da pandemia. A dupla desejava fazer uma viagem cross-country de Nova York até a Califórnia. Isso de van. E eles poderiam gravar, tirar fotos, produzir conteúdo durante a viagem. Em março de 2020, a Gaby comemorou o seu aniversário de 21 anos em Nokomis, Flórida. Ela e o Brian visitaram Soap Creek, na Geórgia, em junho de 2020 e ficaram noivos no mês seguinte. Mas de acordo com a família da Gaby, ou Gabi, vocês podem escolher o jeito que vocês querem falar, porque afinal eu mesma já falei de 2 formas nesse vídeo. Bom, a família dela diz que eles romperam esse noivado e voltaram a ser somente namorados. Mas, noivos ou não, eles estavam juntos. Em 11 de dezembro de 2020, a Gaby comprou uma van, uma Ford Transit Connect, modelo 2012. A van foi convertida numa espécie de trailer. Tinha cama na traseira, várias prateleirinhas. Eles adaptaram tudo para a viagem. E essa viagem pelo país levaria aproximadamente 4 meses. A Gaby trabalhou 50 horas por semana no Taco Bell e também fez bicos como nutricionista. Enquanto isso,
o Brian trabalhava num bar de sucos orgânicos e agora eles tinham dinheiro o suficiente para embarcarem nessa aventura. Em 17 de junho, a Gabe e o Brian vão para a cidade natal dela, para que ela pudesse ver o irmão se formar. E eles ficam com a família dela por um tempo. Ela chegou a tatuar o irmão como uma forma de presente com a máquina de tatuagens que a família comprou para ela. E então, no dia 2 de julho, eles partem para essa nova aventura. A família da Gabe não tinha o que falar de mal do Brian. Ele era meio na dele, porém, ele parecia ser uma boa pessoa. Então, ninguém pensou que ela não estaria segura em viajar com ele. Sobre a criação de conteúdo, a Gabe até fez de uma forma bem profissional. Ela tentava gravar tudo, ela era super fofa nas redes sociais e ela estava realmente conectada com esse sonho dela. Ela queria bombar como vlogger, como uma pessoa que divide a sua vida na internet. Só que ela não queria produzir qualquer tipo de conteúdo. Ela tinha esse projeto de lifestyle que era mais natureza, coisas orgânicas, dar a luz, o sol. Ela era vibes, sabe? E tudo bem, porque quando eu falo vibes, vocês já sabem que eu não gosto muito, né? Gente muito feliz, muito good vibes. Não é que eu não gosto da pessoa, eu não gosto da ideologia. Também não tô falando pra ninguém ficar triste, chorar, que eu não sou uma pessoa muito good vibes. Mas a Gabe era uma menina super tranquila. Ela não ligava muito pra coisas materiais e ela preferia aventuras, viagens, e isso eu acho super maneiro. E era esse tipo de conteúdo que ela queria compartilhar. O que me irrita um pouco é o conteúdo do Brian. Quando ele abre a boca é o que me irrita, porque ele é hipster. Ele não é um bom hipster. Ele é o cara que se acha muito inteligente, a pessoa que acha que um conteúdo de qualidade é ler um livro só, né? Porque nem filme é um conteúdo à altura dessa grande mente. Você tem que estar lendo um livro, ver Big Brother, jamais. Isso queima instantaneamente seus neurônios. Não pode. É a pessoa que prega uma ideologia, o orgânico, o saudável, na natureza selvagem, não é pra mim. Não, eu gosto de comprar casaquinhos, gosto de brusinha, me julguem, não vai mudar nada. Então, o que me incomoda na Gabe é o Brian, porque ele é muito soberbo na sua fala. Ele tem uma ideia muito clara de que ele é melhor que os outros, que geralmente isso quer dizer que a pessoa tem uma baixíssima autoestima. Mas vamos seguir com o caso, hein? Vamos! Aquele famoso me sinto um bosta, mas vou falar que eu sou muito massa, que vai que as pessoas acreditam, né? Porque eu tô me enganando porque eu não enganaria ninguém. Em 19 de agosto de 2021, a Gabe posta o seu primeiro vlog no YouTube, enquanto ela está sozinha na van. Porque nesse período, o Brian está na casa dos pais dele. Ele teria partido no dia 17 de agosto para esvaziar e fechar um depósito que eles tinham. Esse depósito é tipo uma garagem que você aluga para colocar seus treco, cacareco. E eles estavam fechando provavelmente para economizar uma bufunfa. Porque, né, gente, é um dinheirinho que estava escapulindo ali e enquanto eles estavam viajando, eles não estavam trabalhando. Então, toda a economia seria bem-vinda. E dá para sacar que viajar nos Estados Unidos é bem barato. E ele fez essa viagem de avião. Porque, né, gente, se eu for pegar um aviãozinho para ir ali, é melhor eu parar a minha viagem de van porque eu não vou ter dinheiro para pagar gasolina, porque viajar de avião aqui no Brasil é caro. Todas as despesas dessa viagem, elas foram compartilhadas. A Gabe sabia por que ele estava indo e que era melhor para os dois, então eles racharam tudo dessa viagem. E no dia 23, ele já estava de volta. E a partir daí, eles iriam para o Parque Nacional Grand Teton. Aí vocês lembram que eu disse que a mãe da Gabe não sabia se elas tinham se falado no dia 23, 24 ou no dia 25? É isso. A Gabe ligou para a mãe, foi avisar para a família que ela estava indo para esse Parque Nacional que ela queria muito conhecer. Então foi a última vez
que a mãe fala com a filha. Depois disso, no dia 27 de agosto, a mãe recebe uma mensagem, mas ela não sabe exatamente se foi a Gabe que escreveu. A mensagem de texto dizia: "Você poderia ajudar o Stan? Eu continuo recebendo as suas mensagens de voz e chamadas perdidas." Stan era o avô da Gabe. E não fazia muito sentido para a mãe dela que ela chamasse o avô de Stan, porque a Gabe chamava o avô dela de avô, né? Vovô, grandpa. Não, Stan. É tipo, gente, se eu chamasse a minha avó de Maria de Lourdes, não, às vezes eu chamava, mas era pra implicar. Mas se eu falasse pra minha mãe, mãe, tem como você ajudar a Maria de Lourdes? Minha mãe ia me expulsar de casa, falar, olha, vai embora, que falta de amor, de tato, de jeito de você falar da sua avó. Como era Marie, olha lá, de Marie para boneca, neném, minha biscoitinha, meu bolinho, senão o negócio já ia ficar meio feio. Então, quando a mãe da Gabe recebe um Stan, ela fica, opa, o que aconteceu? De acordo com um documento do caso pela Delegacia de Polícia de Moab, teria ocorrido um incidente no dia 12 de agosto. Oficiais foram enviados para um relatório de problemas domésticos que ocorreu perto da cooperativa Moonflower, que é tipo um mercado de coisas orgânicas. Parecia que um casal que estava brigando havia deixado o local viajando para o norte da rota principal. Eles estavam em uma van Ford branca com uma escada preta atrás. A pessoa que ligou para o 911 disse que a mulher, a Gabe, tinha dado um tapa na cara do homem, o Brian. Isso tudo durante uma briga por conta de um celular e que a mulher havia entrado na van pela janela porque o homem não a deixava entrar pela porta. Ela meio que entrou forçadamente. Quando os policiais chegaram a Moonflower, o casal já não estava lá, mas um policial na estrada havia avistado essa tal van, que estava em alta velocidade e que havia atingido o meio-fio, perto do Parque Nacional Arches. Quando a polícia para a van, a Gabe está chorando descontroladamente. Isso, segundo um relatório da polícia. Em nenhum momento da minha investigação Gabrielle parou de chorar, respirar pesadamente ou compor uma frase sem precisar enxugar as lágrimas, enxugar o nariz ou esfregar os joelhos com as mãos. O Brian disse que depois de tanto tempo dentro da van, havia se criado uma tensão emocional. E era esse o motivo da briga. Já a Gabe diz que ela estava muito ansiosa e que tudo isso estava sendo agravado por pequenas brigas que ela tinha com o Brian todos os dias. Enquanto isso, o Brian diz que a Gabe estava meio maníaca porque ela achava que ele ia a largar no deserto. Por que será que ela achava isso, né? Ele não deve ter ameaçado em nenhum momento, certo? Durante a briga, a Gabe arranhou os braços e o rosto do Brian. Porém, de acordo com o relatório, eles estavam apaixonados e eram noivos, e não desejavam que o outro fosse acusado de algum crime. O Brian disse que se sentia seguro e a Gabe não parecia ter sido machucada pelo Brian. Mas ainda assim, o oficial decide separá-los. O Brian iria para um hotel, enquanto a Gabe ficaria na van, sozinha. Isso por uma noite. O oficial incentivou que eles usassem esse tempo para se recuperarem emocionalmente. Uma investigação posterior revelou que a polícia de Utah havia cometido vários erros no caso da Gabe Petito.